Olha, o único ramo de atividade a mostrar um crescimento no começo do ano, segundo as estatísticas do IBGE, o agronegócio continua a ter boas notícias. Aqui conosco, nosso comentarista de Economia e Negócios, Beto Caetano. Beto, bem-vindo mais uma vez. É um setor que puxa o PIB e continua puxando mesmo na crise, não é, Beto? Tiago, bom dia, Kalina, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. É isso mesmo, Tiago, foi o que vimos aqui quando o IBGE, na sexta-feira, divulgou a estatística sobre o Produto Interno Bruto do Brasil no primeiro trimestre do ano, 1,5% de queda. Esse foi o resultado aí efeitos da pandemia já se fazendo sobre nós, né? A retração de serviços foi de 1,6%, na indústria 1,4%. Já a atividade agropecuária cresceu 0,6%. Para efeito do PIB, ela representa pouco, ela participa com apenas 5 de cada R$100 de riqueza gerada. Mas isso não considera tudo que funciona com a produção do campo, né? É uma cadeia enorme. Eu anotei aqui alguns dos elos dessa cadeia: adubos e fertilizantes, defensivos agrícolas, máquinas e equipamentos, transporte e armazenagem, exportação, serviços técnicos e de consultoria, crédito e seguros, e ainda a fabricação de alimentos, bebidas, móveis, produtos têxteis, celulose e papel. Quando se considera tudo isso, temos o que é chamado de agronegócio. Aí sim o peso sobe muito na economia. No ano passado, o agronegócio foi calculado em 22% do PIB. Neste ano, com a redução dos outros setores, o peso deverá ser ainda maior, porque o agronegócio, como você disse, não parou de crescer e puxar o PIB, né? E não deve parar. Está aí a safra de grãos, que termina de ser colhida neste mês de junho, novamente batendo recorde. 250 milhões de toneladas, segundo a Companhia Brasileira de Abastecimento. Beto, e também tem notícia boa vindo de fora, né? Do exterior para o agro brasileiro. Pois é, Kalina, ontem nós tivemos a notícia de que as autoridades chinesas determinaram que as principais estatais do país que compram alimentos parassem de comprar produtos agrícolas americanos. Isso por causa da tensão política crescente ali de Pequim com Washington, né? Eles também barraram as importações de carne suína dos Estados Unidos. Então, nós não sabemos se esse bloqueio vai durar, mas os produtos brasileiros, os fornecedores brasileiros estão sempre por ali como alternativa para os chineses se abastecerem. Outra informação é que a produção de carne bovina dos Estados Unidos caiu 21% em abril e a suína caiu 11%. Isso porque o alastramento da Covid-19 obrigou frigoríficos a parar de trabalhar. São notícias ruins, na verdade, para os americanos, eventualmente para os chineses. Mas o fato é que os Estados Unidos são um grande concorrente do Brasil e quando as coisas não vão bem por lá, pode ser a chance para nós nessa área, né? Afinal, uma grande vantagem do Brasil é ter uma agricultura e uma pecuária fortes o suficiente para garantir o abastecimento da nossa população e exportar muita comida. Não é à toa que a China e outros países asiáticos já aumentaram a importação de soja e carnes do Brasil. As exportações para a Ásia cresceram quase 17% neste ano até maio. China e Japão à frente, a Ásia passou a consumir quase a metade do que o Brasil vende para o mundo. E o real desvalorizado, que é um problema por um lado, por outro ele ajuda também a exportação. O câmbio atual faz até o custo de transporte dos grãos de Mato Grosso ao porto, pela primeira vez ficar abaixo do custo logístico americano, dando mais competitividade ainda para o nosso produto. Então, um momento para ser bem aproveitado pelo nosso agronegócio. Ô Beto, e para a gente fechar, você fala muito sobre o agronegócio, mas os números gerais da economia continuam piorando, né? Os outros setores vão mal. Tiago, o que o IBGE mostrou aí na sexta-feira é um indicador atrasado, né? Refere-se à realidade até março. Nós sabemos que abril e maio foi muito mais difícil e junho não começou melhor, né? Neste segundo trimestre, de abril a junho, o tombo esperado é superior a 10%. Nós falamos de 1,5% no primeiro trimestre, segundo 10% mais, na verdade, muita gente já está prevendo. A situação que nós vivemos nesses 2 meses aí tem perspectiva de se arrastar pela frente, e ainda então as previsões para o ano
vão piorando. Já analistas já estão falando de 6 a 8% de queda do PIB no ano todo de 2020. Enquanto isso, as previsões do agro vão na contramão, né? Quer dizer, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada projeta que o PIB do agronegócio cresça 2,5% neste ano. A Confederação Nacional da Agricultura prevê que o valor bruto da produção no campo pode alcançar 730 bilhões de reais, o que seriam uns 12% a mais do que no ano passado. Soja e milho lideram o crescimento, carnes, café, suco de laranja, açúcar, celulose também vão bem. Então, o campo brasileiro continua a ser uma fonte de boas notícias.